Hoje nós temos uma coisa tremenda, porque todo ano eu cultivo no meu coração o desejo de agradecer muito a Deus por tudo que Jesus fez por nós. Paulo era um homem de família nobre, vivia em Tarso. Ele tinha o nome Saulo, porque é de origem de Saul, né? É uma corruptela do nome. E quando ele dá esse testemunho aos coríntios, é uma coisa muito séria, porque ele vira e fala assim: Jesus apareceu para fulano, e mais a 500 pessoas, e apareceu para muita gente, e por último, apareceu para mim como um abortivo, ou seja, um fora da hora. E o que ele está dizendo isso para a gente? Porque ele era, na verdade, um grande estudioso, judeu e grande entendedor do judaísmo. E ele estava dizendo aqui para a gente, falando assim, olha, você tem todas as razões científicas para acreditar naquilo que eu estou falando para você. Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós. Amém? Amém? Amém, igreja? Quem não disser um amém forte não terá bolo domingo que vem. Amém. Melhorou a coisa, né? Eu quero até, interrompendo aqui o que estava programado, queria que você observasse na leitura que quando eu estou aqui a Bíblia é fantástica, irmão. Você precisa ler a Bíblia, certo? Você precisa ler a Bíblia para entender as coisas maravilhosas que Deus vem fazendo na história humana. Quando ele começa no capítulo 15, Paulo vai falando uma coisa que diz assim, olha, versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Alguém diz para ele, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Aí ele está se baseando nas Escrituras. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que depois disso foi visto por Pedro, aí já não tem mais as Escrituras, porque aí é a prova testemunhal. Ele está falando o que foi escrito, o que foi visto e o que aconteceu depois. A ressurreição de Jesus não foi um fato que ficou no passado. Olha que coisa maravilhosa. Ele cita, olha, Jesus foi visto por Pedro, pelos discípulos, pelas mulheres, foi visto por 500 pessoas, muita gente viu Jesus, muita gente comeu com Jesus. E por último ele diz, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Por que ele fala isso? Porque a ressurreição continua acontecendo na minha e na sua vida. Jesus está vivo hoje, amém? Amém? Não foi um fato histórico que ficou para o passado. Ah, que bacana, Jesus ressuscitou e foi para o céu. Ele ressuscitou, foi para o céu, mas está conosco, porque assim foi prometido. Amém? Irmãos, vou falar de novo. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está aqui presente junto de nós. Isso é a maior verdade que você pode encontrar na história humana. Sabe por quê? Porque as coisas passam, irmãos. Tudo vai passar. Onde você pensa que vai estar daqui 100 anos? Pastor, eu não vou estar morando nesse condomínio, misericórdia. Não vou. Né? Você não vai estar morando onde você está morando. Ô pastor, eu vou receber uma bênção? Vai, você vai estar morto, vivendo no céu, amém? Então, essa é a boa notícia. Se não tivesse isso, Paulo diz assim, se não fosse isso, nós seríamos os mais infelizes. Por isso que esse dia é um dia especial e eu assentei no meu coração que vou pregar até meia-noite, amém? Glória a Deus. Mas me lembrei que Vilma trouxe chocolate e vou reduzir um pouco. Glória a Deus. Irmãos, quero agradecer aos irmãos que se lembraram de me dizer assim, olha pastor, o chocolate da Vilma é maravilhoso. Olha quanta gente falou isso para mim. Vilma, foi maravilhoso. Aí quando a Vilma chegou hoje para mim, falou, pastor querido, eu trouxe um ovo de Páscoa para você. Eu falei,
mas não me entregue agora, porque vai ter milhões pedindo um pedacinho, e a questão do amor, né? Não é isso? Abre a sua Bíblia, eu quero falar para você que quem escolheu o tema dessa noite não fui eu, e nem foi Deus. Não, pastor? Não, foi Priscila. Né? Foi Priscila, que ela fez esse cartaz maravilhoso, Amor Maior do que os Meus Erros. Pode falar comigo? Maravilhoso, né? E aí eu achei a frase tremenda. Falei, que frase linda. E aí Deus foi jogando palavra, 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 e eu fui me enchendo da graça de Deus e falando, meu Deus, que coisa maravilhosa. Abre a sua Bíblia então, para que você possa me acompanhar no caminho que Deus me conduziu a partir da ideia da Priscila, né? Olha, se a pregação não ficar boa, a culpa é da Priscila, tá bom? Abre a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16. Celebre a Páscoa. Glória a Deus. E passando o sábado, estamos aí? Ligou o celular? Tranquilo? Ainda não? Marcos 16. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Porém ele disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Fala comigo, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. Ali o vereis, fala comigo, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Ele está falando de quem? Dos discípulos de quê? Emaús. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Deus Todo-Poderoso, maravilhosa graça que é derramada sobre nós nessa noite, em termos a Tua palavra gravada em nosso coração, sentindo a Tua presença neste lugar.
Espírito Santo, eu peço que o mesmo que o Senhor está fazendo no meu coração, aconteça no coração da tua igreja que está aqui reunida em o nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero, antes de entrar propriamente no tema, eu quero lembrar para você que o povo judeu era um povo cuja cultura era uma cultura majoritariamente que valorizava o homem. A mulher não tinha poder jurídico. A mulher era uma pessoa dependente do homem. O homem é que decidia, o homem é que mandava, o homem é que estabelecia como verdade aquilo que ele estava vivendo. Mulher não tinha credibilidade. No entanto, a palavra do Senhor foi estabelecida segundo a verdade e não segundo interesses humanos. Por isso que Marcos, que escreveu o seu evangelho a partir dos relatos de Pedro foi quem relata para Marcos. Ele escreve exatamente o que aconteceu. Se houvesse, como muitos andam aí fora dizendo, alguma intenção de deturpar a palavra, o que ele deveria ter feito? Tirado as mulheres. Colocado aqui, olha, fulano foi lá, um homem foi lá, viu e descreveu. Não, ele coloca as mulheres, e as mulheres estavam indo ao sepulcro, e há coisas interessantes nessa palavra, porque elas estavam indo, eu me lembro, parece que eu estou vendo, no meio do deserto, elas caminhando, indo em direção ao sepulcro, e elas rindo com os jarros na mão, falando assim, gente, nós estamos indo para lá, está cheio de vigia, como é que nós vamos? Olha a questão. O sepulcro, todo judeu sabe, o sepulcro tem uma pedra enorme. É quase que um apartamentinho onde você deposita os mortos. E para que não haja mau cheiro, eles colocam a pedra que é muito difícil duas pessoas arrancarem. Mas elas estavam assim, indo, movidas por um desejo. Quem colocou o desejo no coração dessas mulheres de estar indo visitar o sepulcro com a longínqua ideia de abrir aquela porta para ungir o corpo do Senhor? E com que motivo? O Espírito Santo estava conduzindo aquelas mulheres para uma cena absolutamente impossível. Elas estavam rindo. Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Nós estamos indo lá, mas como é que nós vamos fazer isso? Você já viu situações assim na igreja? Quando você é chamado a fazer alguma coisa, fala, o pastor falou para fazer isso. Mas como é que eu vou fazer isso? Né? É como se eu pedisse para alguém cantar, por exemplo, mais perto eu quero estar. E aí na hora eu não consigo pegar o tom do violão. Não é isso? Então, o que eu... Meu Deus, como é que a gente vai abrir essa porta? Como é que a gente vai rodar? Quando elas chegaram perto, elas viram, e aquela pedra estava jogada longe, a palavra diz, estava jogada longe, e era muito grande, é o óbvio, e entraram no sepulcro e viram um jovem, tinha um jovem tranquilo, vestido de branco, um anjo. E ele olha aquelas mulheres e fala para elas, vocês estão procurando a Jesus, mas ele não está mais aqui. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Essa notícia é uma notícia tremenda que é trazida para elas. E a palavra diz que elas saíram dali e foram dar a mesma notícia para muita gente, e ninguém acreditou. Tanto é verdade que no versículo 14, a palavra diz que Jesus lançou ao rosto dos seus discípulos a incredulidade deles. Como é que vocês não creram naquilo que eu havia afirmado? Irmãos, num trecho aqui de outro evangelho de Mateus, diz que o lençol estava dobrado à cabeceira. E segundo a cultura judaica, todas as vezes que você se hospedava na casa de alguém e dobrava o lençol na cama,
era um sinal de que você pretendia voltar. Porque quando você não dobrava o lençol, você pegava, levava para ser lavado. Quando a Bíblia relata a dobradura do lençol, é evidente o fato de que Jesus estava afirmando para mim e para você, eu vou voltar. Você pode falar, eu vou voltar? Jesus vai voltar. Essa é a palavra. E Jesus depois dá uma ordem, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, toda criatura significa uma coisa muito importante, é toda criatura. Não é? É toda criatura. Então, não adianta você seccionar. Nós temos um chamado pessoal missionário. Para você exercer isso na sua vida cotidiana. O Hélio estava na hora falando sobre esse assunto, dizendo, você já convidou alguém, você já falou de Jesus, e é preciso que a gente seja um propagador do Evangelho de Jesus, amém? Pronto, já falei da palavra de hoje, mas eu quero entrar para o tema que a Priscila nos trouxe. Lê para mim o tema para eu lembrar. O amor de Deus. O amor de Deus é maior que os nossos pecados todos, dos nossos defeitos, das nossas falhas. E eu quero que o Senhor nos ensine isso hoje, para que a gente possa ser renovado. Paulo, em 1 Coríntios 5:8 diz, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com o pão asmos da sinceridade e da verdade. Ele está falando para a gente, vamos esquecer essas festas antigas e vamos focar naquilo que é interessante, naquilo que é verdadeiro. Já não dá mais para você pensar em Páscoa como algo simbólico, porque aquilo que se torna mais forte que o simbólico está aqui entre nós, que é Jesus. Quando você fala do Cordeiro, no Antigo Testamento, você está personificando a figura de Jesus. E tudo o que havia de acontecer está já hoje aqui confirmado. Então, quando o hebreu celebra a Páscoa, ele celebra algo que representa um olhar para o passado, quando o povo hebreu saiu do Egito e Deus disse que cada um deles colocasse no umbral da porta a marca do sangue de um cordeiro. O anjo ia passar, por isso que é passagem, o anjo ia passar sobre aquelas casas que tivessem a marca do sangue do cordeiro. De fato, essa é a Páscoa dos hebreus, mas a Páscoa de nós cristãos significa que o sangue de Jesus nos purificou de todos os pecados, e quando passam à porta da nossa casa, o sangue de Jesus é a marca de que nós fomos comprados por um alto preço, amém? A salvação para nós é gratuita, mas foi um alto preço que Deus pagou para que você hoje estivesse aqui, amém? E eu quero falar exatamente do versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Esse versículo 7 é o que Deus inspirou no meu coração com essa frase, amor maior do que os meus erros. Porque se refere a uma personalidade estranha, chamada Simão. Simão era um pescador de fraco entendimento do Evangelho de Jesus, fraco entendimento. Não conseguia alcançar aquilo que Jesus estava querendo dele. E Jesus tinha uma proximidade com Pedro muito grande. Tanto é verdade que a Bíblia fala que ele foi à casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. Tem uns engraçadinhos que dizem que Pedro nunca perdoou Jesus por isso, né?
Mas vamos lá. Né? Na verdade, Jesus foi à casa de Pedro para trazer cura para aquela casa. Jesus estava vendo Pedro quando Pedro não conseguia realizar a pesca. Jesus estava perto deles, porque assim era o desejo de Jesus de estar perto dele, de Pedro. Né? E um dia Jesus reuniu os seus discípulos e perguntou para eles assim: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Eu acho que essa pergunta Jesus continua fazendo hoje. Tá? Jesus continua perguntando: o que o pessoal nas igrejas, pastor, tem dito que eu sou? Jesus tem um pessoal dizendo aí que você é maravilhoso, que é o show da vida. Tem um outro pessoal que acha que a sua história é linda, e vai por aí afora. Os discípulos ficaram cheios de dúvidas. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu te explicar uma coisa. Na Páscoa judaica, você serve a mesa para a família, e você coloca num prato ervas amargas, e coloca, depois do ano 70, você passa a colocar um ovo. Passou um ovo, daí a tradição do ovo de Páscoa, distorcida, é porque, na verdade, quando o templo foi destruído, os judeus não podiam mais sacrificar cordeiro lá. Então, como não podia sacrificar, e o ovo simboliza o princípio da vida, o ovo simbolizava o quê? O princípio de algo que iria acontecer, que eles estavam esperando, que era a vinda do Messias, que eles representavam por um cálice vazio e uma cadeira que era colocada, isso acontece até hoje, em toda mesa de celebração da Páscoa judaica. Esse cálice, ele fica vazio. Quando você serve todas as pessoas, e cada pessoa há de tomar 4 goles do cálice, esse cálice aqui, ele também é servido. Você sabe para quem é esse cálice? É para o Messias. O espírito do Messias, aguardado pelo povo judeu, ele fica convidado à Páscoa. Por isso, quando Jesus celebrou a Páscoa, ele tomou o pão, partiu, né? Ele estava fazendo o ritual judaico, e pegou o cálice do Messias e disse assim: esse é o meu sangue que é dado por vós. Aqueles discípulos que estavam ali perceberam, porque a seder, quer dizer, a sequência judaica, ela prefigura a vinda do Messias. Eles colocam 3 matizar. O que é matizar, pastor? É o pão sem fermento. 3 assim. Uma delas, o judeu parte ao meio e embrulha num guardanapo. E aquele guardanapo, ele é escondido. Por que Jesus partiu o pão? Porque a Páscoa judaica prevê isso. Parte o pão e uma parte vai e fica escondida. A criança vai procurar achar. Não tem isso no ovo da Páscoa, né? Que as pessoas se escondem, não é isso? É porque o diabo tenta replicar aquilo que é Jesus. Ele tenta fazer você ensinar errado. E você precisa amanhecer o domingo de Páscoa com essa preocupação de chamar o seu filho e falar: vem cá que eu quero te contar. A Thaís mandou uma historinha no filminho que é muito bacaninha, né? Aquele desenho animado, que é tremendo. Você botar para... Eu mandei para todo mundo que eu pude, mandei até depois, ela mandou e eu mandei de novo, né? Mandei para todo mundo, porque nós somos, necessariamente, precisamos rever isso. Então, o que acontece? Quando essa outra matizá, ela é encontrada, a criança vem e achei a matizá. Por que essa matizá está escondida? O judeu não sabe. Ele acha que é o espírito de Elias que deve voltar.
Mas nós que estamos hoje aqui, somos geração da revelação, nós temos o mesmo espanto que tinha o povo judeu. Quando eles viram Jesus fazer isso, Jesus pegou a matzá, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso não mais, olha que Jesus está falando, fazer isso não mais como fazem os hebreus, para relembrar lá a saída do povo do Egito. Fazer isso em memória de mim. Jesus está chamando para si a revelação. E aí ele pega e fala assim, ó, com o cálice do Messias: este é o meu sangue que será derramado por vós. E aí a sequência você já sabe, porque tudo que vai acontecendo numa velocidade enorme, vai acontecendo para revelar aquilo que a palavra vinha dizendo, mas que as pessoas não compreendiam. Então, Jesus vai revelar. Mas antes de revelar, ele pergunta: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Uns dizem que você é o Elias, outros dizem que você é um profeta, outros dizem... Aí Pedro, Mateus 16 diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e falou assim: bendito é isso que você diz, Pedro, filho de Bar-Jonas. Bar é um prefixo que quer dizer pai Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai do céu. Quer dizer, Jesus está dizendo para ele: olha, o que você está falando não veio de você, veio de Deus revelando para você que eu sou o Cristo. Mas, irmãos, como eu estou tratando com um cara cabeçudo, cabeçudo, pescador, sou Pedro, né? O cara é cabeçudo, às vezes eu penso que Jesus tenha colocado o nome de Pedro nele, não só porque ele seria a fundação da igreja pentecostal, mas porque a cabeça dura dele. Porque no versículo 23 do mesmo capítulo 16, Jesus começa a falar que ele teria que padecer. Eu vou padecer, vou sofrer. Aí Pedro vira e fala: não vou deixar isso acontecer, longe, isso não vai acontecer. Ele não estava compreendendo que Jesus tinha que padecer mesmo, tinha que sofrer morte de cruz. E aí Jesus responde: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, o que você está falando agora, você está sendo movido pelo demônio, pelo diabo. Porque ao diabo convém que eu não faça a vontade do Pai. Da mesma forma como dentro em você há duas vozes que constantemente brigam. Uma que fala para você: faça a vontade de Deus, ainda que isso custe. E outra que fala: não faça. Viva a sua vida antes que seja tarde. Então, esse contraditório de Pedro faz com que Pedro nem sempre acerte o alvo. Pedro nem sempre entendia qual era a vontade de Deus, como nós também na igreja, muitas vezes também não conseguimos entender. Irmãos, a gente vive aqui falando que nós somos família. Nós somos família, amém? Você está aqui porque Deus te colocou aqui. Eu vejo a mão de Deus em cada um de vocês aqui. Não há na minha interpretação coincidência naquilo que nós estamos vivendo. E nós temos que ter igreja como família. Só Deus pode instituir, constituir, estabelecer em nós esses laços de amor. No entanto, esses entendimentos pessoais nos arrastam muitas vezes a desfazer a vontade de Deus. É como se eu dissesse para você, assim no meu coração: não, eu não quero ser filho do meu pai, mas não. Eu também não quero esse meu irmão. Não, eu não quero o Lucas por meu filho.
Porque a igreja é assim, e o que nós estamos fazendo é exatamente isso, achando que nós podemos dispor daquelas pessoas que Deus constituiu por irmãos, pais e mestres da nossa vida. E nem sempre a carne que produz a adoração vai permanecer nessa adoração. Às vezes aquele que proclama verdades do céu está proclamando verdades do inferno também, que é o caso de Pedro. Às vezes a boca que proclama a santidade de Deus proclama também o erro das escolhas de Deus. Então eu tenho que ter muito cuidado para que eu tenha discernimento para saber por que é que Deus está estabelecendo famílias em determinados pontos e não em outros. Amém, igreja? Você está compreendendo o que eu estou te falando? Para que a gente não tenha a estupidez de Pedro, para que a gente não tenha a falta de entendimento de Pedro na hora de olhar, escolher e prosseguir. Porque senão, por qualquer coisa, eu vou deixar de aceitar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Irmãos, e aí Pedro continuou com a mesma personalidade, achando que ele era o dono da verdade. Ele é que ia defender Jesus. Aí Jesus, sabendo quem ele era, disse para Pedro, Pedro, isso em Mateus 26, 34, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Irmãos, a gente não conhece o nosso coração. Às vezes você está aqui, você está falando, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou abandonar a missão que Deus deu para a minha vida. Mas entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive no nosso coração, vai uma distância muito grande se eu não estiver sob a proteção do Altíssimo. O Espírito Santo tem que ser em você boca de verdade. Senão a gente vai perder o rumo. Então, há uma cena que eu acho que é das mais dramáticas, e eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia só para que você possa ler pessoalmente. Lucas 22, versículo 60. Alguém estava dizendo, Pedro, você também era. Você caminhava com esse homem, com o Galileu. Você estava com ele. E no versículo 60, Pedro diz, homem, eu não sei o que dizes. E logo ele, estando ainda a falar, cantou o galo. Quando ele falou, o galo cantou, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente, porque ele tinha caminhado com Jesus. Ele acreditava que ele era alguma coisa, que ele era forte, que ele poderia resistir a todas as circunstâncias. E aí, a cena você conhece. Jesus caminha para a cruz sozinho. Irmãos, todas as vezes que no exercício do ministério pastoral eu sinto a solidão dos que lideram igrejas, eu me lembro de Jesus. E eu me lembro de Jesus exatamente quando ele está na cruz. Ele olha e não vê ninguém, ele só vê o discípulo mais novo, que era João. Ele olhou para João e fala, Maria, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Não tinha ninguém, nem da casa dele, não tinha discípulo, ninguém estava com Jesus. Fala assim, ninguém estava com Jesus. Ele estava sozinho. E aí você pode se perguntar, mas peraí, cadê Pedro? Jesus muitas vezes chamou Pedro, Tiago e João, falou assim, vem cá, vem orar comigo, fiquem perto de mim.
Muitas vezes Jesus curou muitas pessoas, fez coisas tremendas. Por que é que ele estava sozinho ali? E aí Jesus olha para o céu, num momento que deveria ser de rancor. E ele olha para o céu e fala assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E quando ele fala, eu tenho sede, esse pedido de Deus, eu tenho sede, quando eles colocam fel na boca, me lembra de tudo que Jesus estava sofrendo, e ele fala assim: está tudo consumado. Inclina a cabeça e morre. Irmãos, sozinho. Há um livro que faz o relato do método cristão romano de crucificar. E ali você vai entendendo qual foi o sofrimento de Jesus na cruz. Em geral, o criminoso, ele não morria dos pregos, nem das chibatadas. Ele morria asfixiado, porque não conseguia sequer respirar. Segundo eles estudaram, possivelmente não foi aqui o local dos pregos, mas nos punhos. Então a dor era muito grande. Então Jesus estava ali, cada palavra de Jesus nasceu de um espírito desejoso de pronunciá-las, porque naquela situação, sozinho, como ele poderia resistir? E Jesus, ele tinha uma dor ainda maior, que era a dor no coração. Onde estão as pessoas que estavam comigo? Onde estão? E aí, quando ele poderia colocar no seu coração o rancor, e o rancor é o ressentimento. Rancor é ressentimento. O que é ressentimento? Você trazer um sentimento de volta ao seu coração constantemente. Quem vive essa situação de pessoa rancorosa se liga ao passado, né? Cultiva o rancor, o ressentimento, o ódio. E Jesus vira e fala assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse perdão de Jesus, ele cobre multidões de pecados, da vida toda de Pedro, da falta de amizade de Pedro, de companheirismo, de parceria, e me faz entender que nós não somos privilegiados como padecemos também das mesmas coisas, porque eu sou servo de Jesus. E o Senhor perdoa e fala uma coisa que é tremenda. Quando eu pego o relato que Marcos faz, eu percebo que no versículo 7 havia uma determinação de Jesus dirigida a quem? A quem? Aos discípulos e a quem? Pedro. A palavra diz: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Irmãos, Deus estava falando: olha, Jesus ainda tem vocês como discípulos e a você, Pedro, como amigo. Ele ainda vai esperar vocês lá. Amor maior do que os meus erros, maior que encobre os meus pecados, que encobre os meus desvios, que encobre a minha cegueira, que às vezes faz com que eu reconheça que Deus é misericórdia, porque reconhece em mim, pecador, as minhas misérias. Quando na igreja eu não consigo ser família, quando na igreja eu não consigo partilhar, quando na igreja eu não consigo sofrer com aquele que sofre, porque nós sabemos, pelo que estamos lendo, que é muito fácil você
estar com alguém quando esse alguém está ganhando, mas é muito difícil você estar com alguém quando esse alguém está perdendo. Por isso que você tem uma igreja plantada nesta nação que apenas 3% contribui com missões, porque missões são coisas para derrotados, coisas de missionário indo lá para territórios perigosos, coisas para pessoas sofrerem a perseguição na África, na Ásia e em todos esses lugares difíceis. 3%. Porque nós gostamos de ver e estar com pessoas que sejam gloriosas, fantásticas, maravilhosas. Mas onde está a igreja quando é o momento de transformar a sociedade, a família, a própria igreja? Nós nos ausentamos. Então, a solidão de Jesus, irmãos, deixa eu te falar, continua acontecendo nos dias de hoje, porque não pensa você que Jesus está nesses avivamentos de mentira, porque isso é histeria coletiva. Enquanto a igreja não estiver maciçamente evangelizando, nós estamos indo em contrário ao evangelho do reino e estamos negando aquilo que professamos. Estamos deixando Jesus sozinho de novo. Pastor, e por que Deus não nos queima, não fulmina? Porque é um amor maior do que os nossos erros. Porque estando eu ainda na minha casa, preocupado com a minha vida confortável, porque estando eu ainda vivendo um evangelho de sombra e água fresca, por que Deus não desiste de mim? Porque é um amor maior do que os meus erros. É esse amor que moveu Jesus para falar assim: avisa aos meus discípulos, aqueles cabeçudos, que eu vou esperá-los na Galileia, especialmente que Pedro me espere lá. Porque Deus sabe o que pode fazer na sua vida. Pedro sabia que ele era uma mentira, um homem de uma personalidade fracassada. Mas Deus pode usar aquele que é fracassado e transformar num grande líder. Pode transformar um Simão pescador em um Pedro que é rocha firme, base onde o evangelho vai se estabelecer. E para isso Deus, através do seu Filho, vai nos trazer uma mensagem, João 14, 1-3. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa palavra, irmãos, é a nossa Páscoa. Nós estamos hoje caminhando, como os hebreus caminharam, saindo do Egito até Canaã, nós estamos caminhando em direção a Jerusalém Celeste, ao lugar que Jesus preparou. Nós estamos caminhando para lá. Não pensa que as derrotas desse mundo podem ter a capacidade de interromper aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque não vai interromper. Não pensa você que o diabo está tranquilo, porque não está. Ele vai tentar deter você e vai impedir que você faça aquilo que Deus quer que você faça. Que seja o evangelho do reino na sua vida, para que você seja confrontado com a sua realidade. Dependa mais de Deus e menos de você. Dependa mais da opinião que Deus tem sobre você, do que das suas opiniões sobre a igreja do Senhor. Mas faça aquilo que Deus quer que você faça. Não deixe Jesus sozinho. Jesus foi preparar um lugar para mim e para você, e isso é um fato, é uma realidade. Cristo, eu quero encerrar com isso. Cristo, nossa Páscoa, é a nossa passagem. Por isso que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa passagem. É o evangelho da graça, que recolhe aqueles que não têm mérito e que pela misericórdia de Deus são reunidos para que possam estar com o Senhor. Isaías 53, versículo 7
A palavra diz: como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Isaías estava profetizando algo 700 anos sobre Jesus, dizendo que Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas falhas. Por que ele fez isso? Porque o amor dele é maior do que os meus erros. Em João, capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João aponta para Jesus, ele fala, esse é o Cordeiro de Deus. Isso para nós, irmãos, é algo fácil. É fácil. Mas naquela época, dizer para um judeu que Jesus era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que era sacrificado no templo, era trazer revelação sobre os planos de Deus. Em Apocalipse 14, 1, e olhei, olha o que João fala, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. É o que nós vamos ver, o Senhor vestido de majestade, acolhendo aqueles que aceitaram dizer sim para o Senhor. Aqueles que, como Pedro, foram um vaso de unção, porque quando o Espírito Santo veio sobre a vida de Pedro, transformou aquele que era pedra de tropeço numa pedra de estrutura para a construção de igreja. Quando o Espírito Santo vir sobre a sua vida, quando o Espírito Santo fizer morada no seu coração, você vai deixar de estar em cima do muro, você vai deixar de ter a sua vida pacata, e você vai entender pela primeira vez o que significa a Páscoa cristã. E aí você pode dizer, eu estou me preparando para a Páscoa, para a passagem do Senhor. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe para que a gente possa fazer crescer em nós este amor pela obra de Jesus. Que Jesus não esteja sozinho na cruz. Que Jesus não esteja sozinho na igreja. Que Jesus não esteja sozinho na nossa vida, mas que você saboreie a alegria de partilhar o plano de Deus, que é estarmos juntos. Irmãos, nós vamos estar juntos com Jesus no céu. O meu maior drama, irmãos, vai ser quando Jesus falar assim, Francisco, a minha perna vai tremer. Eu tenho certeza que ele vai falar Francisco. Uma vez falaram para mim, e se ele falar Chico? Ele não vai falar Chico, ele vai falar Francisco. Né? Vai falar Francisco. A perna vai tremer. Eu vou olhar para o lado. Elim, a gente tinha razão. Glória a Deus. A verdade estava conosco. Amém? É isso que eu queria que você aprendesse hoje. Que nada possa deter a sua visão. Homem, trabalho, escola, afazeres, dinheiro, poder, isso tudo vai ficar. Mas o amor de Deus é perene, e o amor de Deus é maior do que todos os seus erros. Eu não sei em que área você errou, eu só tenho uma certeza hoje, há muito tempo Deus já te perdoou. Amém? Vamos celebrar a Páscoa do Senhor.